pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Papo das Doutoras, o podcast que simplifica o direito para você. Que bem rapidinho para o consumidor, vamos dar umas dicas? Com certeza, dicas sobre Amazonas Energia e Águas de Manaus, pode falar assim? Adorei! Então, às vezes o consumidor é surpreendido assim com uma inspeção que ele não tinha nem ciência de que iria ocorrer. Me diz o que a gente pode fazer, orientar o consumidor? Então, consumidor, a inspeção tanto de energia quanto de água, existe uma lei 83 de 2010 que ela é considerada constitucional, que você só pode receber uma inspeção nos seus medidores de água, de luz, mediante aviso prévio com AR positivo. O que é AR? É o aviso de recebimento. Então, essas inspeções elas são feitas, né, justamente para aplicação dos TOs, que são os termos de inspeção que as operadoras que fornecem energia e água fazem, né? Isso mesmo, eles fazem o TOI, que é o termo de inspeção de irregularidade, não é isso? Só que ele consegue ser anulado se ele não tiver essa comunicação prévia ao consumidor, sabia, amiga? Explica um pouco pra gente como que o consumidor pode fazer a anulação desse TOI se ele for irregular. Ele entra primeiro com processo administrativo, ele vai ter 15 dias para fazer essa reclamação junto à concessionária que fornece o serviço. Caso ela não dê deferimento no pedido de anulação, porque foi uma inspeção irregular, aí ela sempre procura um advogado, né, para a gente poder solucionar esse problema. E então, consumidor, fique ligado, porque se você receber uma inspeção na sua casa, um excesso de inspeção que é indevido, ilegal, sem um AR positivo, que é o aviso de recebimento, você pode recorrer atrás dos seus direitos. Como o consumidor, doutora Hanna, pode se resguardar dessa forma? Sempre documentar tudo, né? Fazer a reclamação administrativa, caso surja algum problema, procurar um advogado de sua confiança e se ligar sempre nas questões. O TOI tem que ter aviso de que vai ser feita a inspeção para que o consumidor acompanhe, porque o que acontece? Precisa que seja feito o acompanhamento do consumidor, ele visualizando ali toda a tramitação da Amazonas Energia para que ele seja considerado apto esse TOI. Esse TOI também não pode ser cobrado na conta de consumo mensal, viu? Tem que vir um boleto específico dele. No caso da multa, né? Isso, quando é aplicada a multa. Perfeito. E procura sempre um advogado, né? Que a gente dá outras dicas. No caso, o TOI, ele precisa ter... Se a pessoa está irregular e ela foi multada, como que ela se resguarda desse jeito? Com ampla defesa, com contraditório? Caso ocorra a inspeção sem o acompanhamento do consumidor, ele entra administrativamente junto à Amazonas Energia, faz a reclamação e tenta anular. Caso ele não consiga e essa inspeção foi irregular, ele procura um advogado. Aí a gente vai ajuizar a demanda e procurar os direitos do consumidor, né? Essas pessoas, elas trabalham, né? Então, elas não estão em casa, a casa está fechada e eles simplesmente entram lá e dias depois a pessoa vai lá e vê aquela multa absurda de um valor de... pela Às uma vezes medição. 3, 4 mil alegando consumo irregular. Eu também tenho um caso concreto com a Águas de Manaus, que eles quebram de inspeção errada, né? Eles vão quebrar a calçada, não restituem o dano material do cliente, a inspeção vem da forma errada. Isso daí, ele pode ter o direito ao ressarcimento? Como que funciona? Tem um julgado, eu só não lembro direitinho o estado, mas que deu favorável para a pessoa que teve o prejuízo da sua calçada quebrada, né? Porque ela informou a concessionária de fornecedora de água de que estava ocorrendo vazamento e em vez deles consertarem no lugar certo, eles quebraram a calçada todinha da consumidora. Então, ela ajuizou a demanda e conseguiu o ressarcimento de 3 mil de dano material. gente, então é isso. Muito obrigada por ter acompanhado o nosso breve vídeo sobre inspeção, tanto de energia quanto de água. Fiquem ligados porque no nosso estado do Amazonas existe a Lei 83 de 2010, que é constitucional. Para a inspeção, você tem que ter o aviso de recebimento.